Sejam todas muito bem-vindas. Esse é o programa 10 em 9. Exatamente, um programa no qual eu trago estratégias para você alcançar aí o seu 10 quilos em 9 semanas, rumo aí ao seu emagrecimento definitivo. E o nosso tema de hoje, não basta apenas iniciar a dieta, é necessário mudar hábitos. Exatamente, hoje nós vamos entender muito sobre hábitos, como que você muda aí determinados hábitos que você tem. Ontem eu tava falando aí com uma seguidora e ela falou que ela não tem o hábito, né, de se exercitar, o hábito da atividade física. E o mais legal é que depois de ela assistir o meu vídeo, ela se desafiou e fez 15 minutos. Esse foi um começo, um grande começo. Eu sempre falo, o importante é você começar. Então hoje nós vamos entender o quantas e quantas vezes você, o porquê, né? O porquê que é mais fácil a gente instalar um hábito ruim. Por que é mais fácil a gente ter um hábito mais fácil, né? Achar que um hábito é fácil, achar que o outro é difícil. O porquê disso tudo. O porquê que você, muitas das vezes, tentou aí mudar e você começou e você parou. Então, fique ligadinha que nesse episódio nós vamos destrinchar tudo sobre hábito. E começando, o que é o hábito, Vanessa? O que é um hábito? Nós sabemos que o hábito é uma ação, algo que você faça repetidas vezes. Então, tudo aquilo que você faz repetidas vezes se torna um hábito na sua vida. Por exemplo, né? Vamos dar hábitos bem simples, hábitos que você faz muito fácil, sem dificuldade nenhuma. O hábito de escovar os dentes. Eu acredito que você que está me assistindo, você escova aí os dentes, né? Então, este hábito de escovar o dente, a sua mãe, o seu pai, quem cuidou de você, lhe ensinou uma vez ou algumas vezes e aquilo se tornou um hábito, porque você começou a praticar, a realizar todos os dias. Então, os hábitos, eles são ações em quais você faz várias vezes e puf, a sua mente instala. Nós precisamos entender o poder da nossa mente, porque é ela que vai ajudar você no seu processo de emagrecimento, no seu processo de emagrecimento definitivo. Porque se você tá cansada de viver engordando e emagrecendo, hora tá gorda, hora tá magra, se você vive o verão magra e o inverno e outono gorda, se você tá cansada disso, você precisa entender o poder da sua mente, porque é ela que vai ajudar você a emagrecer de forma definitiva, tá? Então, quando você tem este hábito, né? E como que você faz, o que esse hábito leva você a fazer? Nós sabemos que tem hábitos que nós instalamos com 7 dias, outras com 28 dias, mas a neurociência, ela comprova, cientificamente comprovado, que um hábito, para ele realmente ser instalado na sua vida, você precisa realizar 66 dias. Então, esse negócio de, às vezes, você entrar em desafio de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, não sei se você já teve essa experiência, de entrar em determinados desafios, de iniciar determinadas dietas. E aí você fez por esse pequeno período e depois você voltou ao que você era. Você voltou a realizar tudo aquilo que você fazia. Por quê? Como eu disse, a sua mente, ela é como se fosse um computador. A nossa mente tem vários drives. Assim como você aí no seu celular sai colocando um monte de aplicativo, assim é na sua mente. E aí, eu não sei qual a idade que você tem, se você está na casa dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, ou dos 70 ou até dos 80 anos. Eu não sei qual é a casa aí que você tá. E aí tem um drive instalado, são drives instalados de uma vida toda. Só que você
quer iniciar essa semana um hábito e já, iniciar uma atividade essa semana e já se tornar um hábito na sua vida. E não é assim, minha querida. Você precisa entender que o hábito, ele precisa desse período aí de 66 dias para você realmente tornar aquilo na sua vida um hábito. Então, quando você entende isso, você passa a entender que tudo aquilo que você fez no seu processo de emagrecimento, muitas das vezes não deu certo por você não entender este caminho. E agora nós vamos falar como que esses hábitos, eles se formam. Como que esses hábitos, eles acabam sendo instalados na nossa vida. Existe um gatilho que é acionado na sua mente. Aí é um triângulo, né? O gatilho é acionado, você passa a realizar aquilo como uma rotina e vem uma recompensa. O que acontece? Vocês aí do Instagram, eu vou colocar aqui, ó. O que acontece? Vou compartilhar essa imagem para ficar bem claro para vocês. Um gatilho é aquela hora do café da tarde. Me deu uma fominha. Esse é o gatilho que vem. Depois vem a rotina que você já instalou. Tomar o café da tarde com um pedacinho de bolo. E aí depois vem a sua recompensa, né? A recompensa é aquilo que te traz relaxamento, é aquilo que te traz prazer, é aquilo que te traz alegria. Nós, seres humanos, nós vivemos de recompensa. Você trabalha, você vai lá bater o seu cartão, você faz tudo o que você faz porque você está atrás de uma recompensa no final do mês. Pois é, exatamente, o seu dinheirinho. Quantas das vezes as nossas crianças, nós pedimos, não sei se você aí é mãe, eu sou mãe, e algumas das vezes eu peço algo para Alice e ela, mas o que eu vou ganhar com isso? E é exatamente assim que é formado este hábito. O hábito, ele vai aí nós sempre vamos buscar por recompensas. E o hábito que você tem muitas das vezes de tomar esse cafezinho da tarde acompanhado com um bolo, ele se tornou um hábito na sua vida. E por que eu tô falando do cafezinho da tarde com o bolo? Porque eu era exatamente assim. Vinha aquela fomezinha no período da tarde, por volta de umas 5 horas. E aí vinha, ai, que fomezinha, né? E aí eu queria comer, né? Eu tinha instalado já desde a minha infância, porque isso veio de família, sobre o café da tarde, sobre sempre ter bolo, pães. Então eu sempre tomava um cafezinho com algo, com um bolo, com um croissant, com uma coisa bem gostosinha, né? E aí eu me sentia maravilhosa, eu me sentia completamente feliz, né? Para terminar o meu dia, porque às 5 horas da tarde ainda não tinha terminado os meus atendimentos, né? Na clínica eu sempre terminei os meus atendimentos às 8 da noite. Então aquilo se tornou um hábito na minha vida. E o dia que você não faz aquilo, você começa, ai, tô com dor de cabeça. Ai, é porque eu não tomei café. Ai, é porque hoje eu não tomei o meu cafezinho. Eu não tomei o meu cafezinho com o meu bolo. Essas as informações que começam a aparecer na sua mente. Então, por isso que eu iniciei aqui falando que é muito, muito importante você entender o poder da sua mente. Porque a vida que você tem hoje, a vida que você leva hoje, é tudo aquilo que você tem aqui, ó, programado. Tudo, exatamente tudo. Tudo sobre o dinheiro, tudo sobre relacionamento, todas as experiências que você teve na sua vida até hoje é o que forma tudo que você tem. Então, muitas das vezes, você tá aí buscando o seu emagrecimento definitivo, você tá aí em busca dos seus menos 10 quilos, só que você tá indo sempre pro caminho errado. E qual é o caminho errado, Vanessa? É você querer eliminar, ó, essa rotina,
é você querer eliminar o comportamento. Então tá bom, Vanessa, e a partir de hoje eu não vou tomar mais o café, eu não vou tomar mais isso, eu não vou fazer mais isso. Você tá sempre buscando aí, mudar o comportamento, só mudando isso. Só que aí você não consegue, porque você até fica uma semana sem doce, você até fica uns 4 dias sem tomar o cafezinho da tarde com o bolo, mas você começa a entrar em loucura. A sua mente te deixa tão ansiosa, a sua mente que a todo momento que você come aquilo, que você faz aquilo, que você faz aquilo, que você faz aquilo, e você não faz, e aí você começa a ficar nervosa, começa a ficar estressada, e aí começa a soltar nas crianças, começa a soltar no marido, quer socar a cara de um, quer dar um tiro na cara do outro, porque a sua mente, o que você está tentando mudar até hoje é só esse comportamento. E o que na verdade você precisa mudar é a raiz do problema. O que você precisa entender é a origem. E qual é a origem nessa questão do hábito? Qual é, Vanessa? É o gatilho. Qual é o gatilho que é acionado para você quando você quer tomar aquele cafezinho da tarde com o seu bolo? Qual é esse gatilho? Qual é esse pensamento que você tem? Então eu dei o meu exemplo aqui, que eu tenho, na verdade eu tenho esse costume, né, de tomar cafezinho da tarde, mas hoje mudou muito. Então eu queria sempre comer bolo e pães. Sempre, bolo, pães e croissant. Era sempre assim o meu café da tarde, por volta do horário das 5 horas. E aí, o que a Vanessa, quando a Vanessa começou a entender sobre neurociência, quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a entender isso, o que a Vanessa começou a fazer para mudar isso? Então, ok, eu entendi que não adiantava eu excluir o bolo e o pão naquela semana, porque eu já tinha feito aquilo. Eu não sei se você já fez jejum de 21 dias, jejum de 40 dias, eu já tinha feito tudo aquilo, só que era pior, porque eu até passava aquele tempo sem comer. E detalhe, todas as vezes que eu passei um período muito grande sem comer, por exemplo, o doce, que antigamente era minha paixão, porque eu sou uma ex-viciada em doce, todas as vezes que eu fiquei muito tempo sem comer doce, por exemplo, 21 dias sem comer doce, é porque eu tinha feito um propósito, né, como dizem. Eu tinha feito aí um propósito com Deus, eu tinha feito aí algo com Deus, uma coisa de troca. Então, eu só fiz porque não era pela Vanessa, era por ele, era para ele. E aí eu até ficava 21 dias, só que quando acabava aquilo, eu saía comendo todos os doces que eu via pela frente. Porque eu nunca tinha entendido que eu tinha que trabalhar o gatilho, a origem, a identidade do negócio. Porque não adiantava eu querer ficar mudando a forma só dele, ele sempre tá ali, ele tava ali sempre enraizado. Então, o que a Vanessa começou a fazer? A Vanessa entendeu que não adiantava ela tirar o cafezinho da tarde, e aí eu fui começar a entender os meus gatilhos. O porquê que a Vanessa, ela tinha aquilo de tomar o café da tarde. Então, o primeiro gatilho que eu entendi é sobre a tradição de família. Então, era muito comum, né, na minha família, até hoje, né? Independente de onde tem parentes aqui espalhado pelo Brasil, pelo mundo, na verdade, todo mundo tem esse costume de tomar o cafezinho da tarde. Então era uma coisa que, ok, a tradição de família, dá pra mudar? Dá pra mudar isso de eles não fazer mais? Não, minha mãe faz até hoje. Ontem eu fui na casa dela visitar ela, 5 horas da tarde, ela estava fazendo o cafezinho. Só que aí eu comecei a fazer substituições. Então, ok. Então, eu estava acostumada a comer aquele bolo de fubá com goiabada, aquele bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Eu estava acostumada sempre a comer muito açúcar. E aí, eu comecei a substituir por bolos mais saudáveis. Então, eu comecei a fazer, que é o bolo número 1 aqui de casa, eu e a Alice ama, que é o bolo de banana, que não vai açúcar. E eu comecei a tirar todas as receitas de bolo, eu comecei a tirar ou trocar o açúcar e trocar a farinha branca.
Então eu comecei a trocar tudo. Então eu comecei a fazer o bolo de banana, comecei a fazer o brownie, comecei a fazer tudo aquilo que eu gostava de comer, eu comecei a substituir. Então você que tá buscando aí, buscando mudar hábitos alimentares, você precisa entender que se você viver de restrição, você só vai viver o efeito sanfona. Você só vai emagrecer, engordar, porque a sua mente, ela não vai te deixar em paz. Em algum momento, Vanessa, agora eu estou conseguindo, estou ficando sem isso, mas se você não tratou, se você não resolveu a causa, a raiz do problema, você não vai aguentar por muito tempo. Não vai aguentar. Então, o que você precisa entender? Qual é o gatilho? Qual é o gatilho que faz você acordar, né, pela manhã? É um hábito seu, né? Você acorda, e aí a gente vai falar de vários tipos de hábitos aqui. Eu quero ajudar vocês, né, nessa questão do hábito. Então, por exemplo, a Vanessa tem o hábito de ela acordar, de ela lavar o rosto, de ela escovar os dentes, de ela olhar ao espelho e ela falar afirmações positivas para ela. O que são as afirmações positivas para ela? Você é linda, você é maravilhosa, gente, você é magra, porque vocês se olham no espelho e vocês ficam, nossa, eu sou gorda, nossa, olha como eu estou gorda, olha isso. E aí você a cada vez mais está atraindo aquilo para você. Então comece a ter palavras de afirmações. Eu sou próspera. Comece a ouvir coisas boas pela manhã. Aí o que acontece? Você pega, liga o celular, aí já sai pegando as notícias ruins, já liga a televisão, já pega as notícias mais ruins. E como que você iniciou o seu dia? Tudo aquilo que você inicia o seu dia, as primeiras horas do seu dia, é que vai definir o seu dia por completo. Então, se você tem esse hábito de acordar, de ficar vendo o celular, de vendo notícia, de ligando televisão, comece a mudar. Vamos começar a sair desse piloto automático, tá? E aí, você acorda, aí você vai tomar o seu café, o seu hábito, né, alimentar. Você toma sua xícara de café com leite e o seu pãozinho com manteiga. Comece a observar e a entender que gatilho é aquele. Por exemplo, eu ainda não tomei café, eu já tomei dois copos de água. Não são todos os dias, não é uma regra, né? Mas normalmente eu pela manhã, logo que eu acordo, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu não tenho fome. Eu entendi isso. Então o que eu quero que você entenda é os sinais que o seu corpo está dando para você. Ele não está com fome agora. Quando eu finalizar aqui a nossa aula, como tá, né? Vai dar 8 horas da manhã. Eu provavelmente vou terminar de me arrumar, porque eu vou para o trabalho, e aí sim eu vou tomar o meu café. Então entenda quais são os sinais que o seu corpo está te dando para você não sair comendo qualquer coisa e a qualquer hora. Achar que você tem que realmente comer a cada 3 horas. Achar que você realmente tem que tomar o café da manhã, porque te falaram que o café da manhã é a refeição mais importante. É a refeição mais importante quando você sabe tomar um verdadeiro café da manhã. Não quando você coloca um monte de pão, café, açúcar, leite, queijos, derivados de leite, enfim. E aí isso aí não vai te ajudar em nada no seu processo de emagrecimento. Não vai ajudar você em nada a alcançar o seu 10 em 9. Então vamos lá. Então como que esses mau hábitos que a gente tem, eles vão acabando com a gente? Eu tinha um hábito terrível. Eu dormia muito tarde, eu ficava assistindo Netflix, eu ficava assistindo seriado. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã assistindo seriado. Já cheguei a ir até as 5 da manhã, né? Porque o negócio você quer saber até o final o que vai acontecer. Então você fica assistindo um episódio, outro. Quando você vê, já eram 5 horas da manhã. E aí, eu sempre tive essa rotina de ficar com a minha filha no período da manhã e trabalhar à tarde, né? Deixava ela na escola à tarde, trabalho até as 8 da noite. E aí, o que acontecia? A Vanessa ia dormir muito tarde. A Vanessa conseguia acordar cedo?
É óbvio que não. A Vanessa, ela era sedentária, porque ela sempre falava pra ela que ela odiava a atividade física. Eu nunca fui, né, no passado de fazer atividade física. Então, ela era sedentária, ela tinha uma qualidade, uma quantidade do sono horrível. Ela tinha que acordar cedo para fazer as coisas de casa, para organizar tudo, para meio-dia estar almoçando, para sair para levar a filha para a escola. E o que acontecia? Por ela dormir muito tarde, ela acordava muito tarde. Então, meu horário era 9h30, 10 horas da manhã de acordar. Agora me diz, a abençoada aqui, acordando às 10 horas da manhã, o que dá para ela fazer até meio-dia? Nada. E aí, o que ela fazia? Ela já acordava daquele jeito. Ela acordava, quando ela olhava no relógio e via que a hora já estava se avançando, eu começava a descontar muitas coisas da minha filha, na Alice, porque aí eu colocava a culpa nela, né? A gente sempre busca isso, né? Ai, é coisa da Vanessa? Não, são tais os nossos instintos primitivos, né? Se você for ver, desde a origem, desde lá de Adão e Eva, eles saíram colocando a culpa, né? Adão que falou que colocou a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. E a Eva que falou assim, foi a serpente. Então, é instinto nosso já, do ser humano, de querer sempre colocar a culpa no outro. Então, você precisa mudar isso. Você precisa arrancar esse vitimismo da sua vida e trazer a autorresponsabilidade para você, que foi o que eu comecei a desenvolver depois de um tempo. E aí, eu pegava, já acordava, e aí já tinha que preparar lanche, já tinha que preparar comida. Era uma loucura. E o que a Vanessa acordava? A Vanessa, ela dormia cansada, ela acordava cansada, ela estava sempre exausta. E quando era tarde, o que acontecia? Ela descontava todas as emoções dela, tudo que ela estava sentindo, ela descontava nos doces. Então, por isso que eu comia doces todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu comia doce à tarde, era caixa de bombom, caixa de bis. Eu nunca estava contente só com um, porque o meu cérebro, ele falava que aquilo era muito bom, era minha droga, né? Era o meu veneno, era minha droga e eu me alimentava daquilo. Então, quando eu quis, né? Eu falei, não, eu preciso mudar esse hábito. Isso tá acabando com a minha vida. Isso tá acabando com a minha vida. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar mais cedo. Ai, Vanessa, não consigo acordar cedo. Exatamente. Para você acordar mais cedo, para você mudar esse hábito, você precisa dormir mais cedo. Então, eu comecei a me forçar. No início, você vai se forçar a fazer algumas coisas. Então, eu comecei a passar a dormir meia-noite, 1h da manhã. Não era muito, né? O ideal, mas já tava tudo bem. E passei a acordar... Eu acho que eu passei a acordar em torno de umas 8 horas da manhã. Quando você quer mudar hábitos na sua vida, entenda que você tem que começar por mini hábitos. Se eu acordava às 10 da manhã, você acha que eu ia colocar o relógio para despertar às 6 da manhã? Você acha que eu ia acordar? Não! Se eu acordava às 10, coloca às 9. Passa uns 7 dias acordando às 9. Depois você vai e coloca às 8 até você chegar, porque eu escuto muito isso dentro das minhas mentorias. Eu não sei se você aí já tem ou teve este problema, né, de ter hábitos não saudáveis, hábitos ruins para sua vida, hábitos que estão te autodestruindo e você querer mudar e não conseguir. O tal do relógio tocar e você desligar, virar para um lado, virar para o outro, e quando você vê, putz, agora eu preciso levantar e sai correndo, cata a criança e pega isso, pega aquilo, pega aquilo outro. Eu era exatamente assim. E se eu mudei, você também pode mudar. Mas primeiro você precisa querer. O querer, ele é o primeiro passo. Você toma a decisão. Se tem uma moeda aqui, eu estou entregando todo o meu conhecimento, meu conteúdo, minha vivência, minha experiência. Eu estou entregando de uma forma gratuita para você. Mas se tem uma moeda que você precisa usar, né? Algo que você precisa pagar todos os dias, é a decisão. Essa é uma moeda que só você pode investir, só você pode usar aí. Então você precisa tomar decisões. Então tome a decisão e aí você comece por mini hábitos. Então você acordava às 9 da manhã, você vai passar a acordar às 8, às 7h30,
Enfim, você vai trazendo para o mais ideal possível para você, tá? E aí, o porquê que as pessoas, elas têm essa dificuldade de criar esse hábito bom? Nossa, Vanessa, quando eu crescer, eu já escutei isso. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Acordar assim cedo, fazer atividade física. Nossa, Vanessa, eu vejo que o seu dia é tão produtivo. Você faz o seu trabalho aqui no Instagram, você tem a sua casa, você tem a sua filha, você trabalha, você... Nossa, e aí o que eu quero te falar é que todo mundo tem 24 horas do dia. Então, se eu consigo, você também consegue. Não, lembrando que nós mulheres não somos mulheres maravilha. E por que é tão difícil as pessoas colocarem esses hábitos bons por muito tempo? E tá tudo bem, né? Porque eu lembro que quando eu comecei isso, eu comecei, né, acordando cedo, comecei a caminhar, e aí eu passei acho que umas 2 semanas assim, e depois não tô aguentando mais, porque eu estava num processo, o processo de transformação, de autoconhecimento. Isso foi lá em 2018, isso tudo que eu tô contando pra você foi em 2018, eu estava num processo. E assim como a largata, ela tem um processo para virar borboleta, assim é você nesse seu processo de transformação. Eu falei para você que você tinha instalado anos, drives estão instalados há anos aí. Então não queira você se autocobrar, se autojulgar a todo tempo, achando que você não é capaz, que você não é bom para você fazer aquilo. E aí eu parei, eu lembro que eu até continuei acordando mais cedo, mas eu parei, por exemplo, a caminhada. E eu tive que ressignificar aquilo dentro de mim. Eu tive que entender que eu precisava daquilo para eu chegar aonde eu quero. E aí eu comecei a fazer a caminhada, gente, realmente sem gostar. Eu ia, fazia 20 minutos, já tava muito bom, voltava, até eu começar a pegar gosto do negócio, até eu começar a fazer o que eu faço hoje, que é caminhar e correr, caminhar e correr. Então, por que as pessoas, elas têm essa dificuldade de instalar um hábito aí bom? Por quê? Por que é mais fácil, Vanessa, ter um hábito ruim? Por que é muito mais fácil eu ficar dormindo até tarde? Por que é mais fácil eu comer um chocolate, um bolo de chocolate? Por quê? Por causa da recompensa, a recompensa imediata, a recompensa ali é na hora. E o que acontece? É como quando você quer fazer uma atividade física, uma alimentação saudável, você precisa pagar um preço, certo? E aí você paga por aquilo agora, só que é igual investimento. Você investe hoje para você colher frutos lá na frente. E assim é com a sua vida saudável, com a sua alimentação saudável, com a vida que você busca. Você começa hoje, você investe hoje, e você precisa entender sobre a lei da semeadura. Você precisa entender do semear, do regar, desse plantar, desse regar, para você colher os frutos bons, porque se você continuar vivendo nesse sistema de recompensa imediata, não, eu quero para hoje, agora, a recompensa imediata são sempre os hábitos ruins. A recompensa imediata é sempre você querer aquele docinho para te aliviar naquele momento. A recompensa imediata, muitas das vezes, é você querer buscar aí, fazer a dieta, né? Não, vou ficar uma semana só tomando água e comendo ovo, que eu vou murchar, que eu vou emagrecer. Então, são esses os hábitos ruins que estão acabando com você. São esses hábitos ruins que estão te autodestruindo, e você precisa entender tudo isso. E por que é importante você tratar aí a causa? Por que é importante você buscar a causa? Por conta da identidade. Eu falei sobre o gatilho, né? Comece a ver o gatilho que é acionado para você desejar um determinado alimento, para você desejar fazer algo, como uma identidade. Já está uma identidade. Você tem a sua identidade, né?
a identidade que o criador, aquele que te criou, ele fez. Só que aí vem a sua mãe, né, os seus pais, aquelas pessoas que te criaram, e elas começam a implantar uma outra identidade em você, a sociedade começa a implantar uma outra identidade em você, os professores começam a vir com uma outra identidade de você. E o que é essa identidade que a Vanessa está falando? O eu sou, né? Ai, você é gordinha mesmo, ai, você é burra mesmo, você não aprende nada. Ah, você é assim mesmo e você nunca vai mudar. Isso foram as coisas que as pessoas foram falando pra você e você passou a acreditar naquilo. Só que você tem uma única identidade que você precisa aceitar na sua vida, é a identidade daquele que te criou. Ele fala aqui, você é a imagem e semelhança. Então, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Essa é a única identidade. O seu eu sou, essa é a única identidade que você precisa buscar. Você precisa buscar nele e não mais aceitar o que as pessoas falam sobre você. Ah, você não tem jeito não, você não vai resolver não, porque quantas e quantas vezes você tentou aí iniciar um hábito, né, de atividade física, da alimentação. Ah, isso não vai dar em nada, ah, é só uma semana, daqui a pouco passa. Ah, eu sei como que é, você já fez outras vezes, as pessoas elas não acreditam em você e aí elas começam, ficar falando no seu ouvido que você não é isso, que você não é aquilo, que você não é merecedora, que você não pode, que você não consegue. Então comece a mudar isso. Faça sua lista de frases, de afirmações. Eu posso, eu consigo, eu sou merecedora, eu sou mais do que vencedora. Eu sou, começa a colocar essa lista aí e do que você realmente é, tá? Então, por isso que você precisa entender que tratando a causa aí, tratando esse gatilho, você vai conseguir instalar esse hábito, fazer essa mudança de hábito, né? Do hábito que você tinha, assim como eu, né? As meninas das minhas mentorias, as damas, né? Eu vou falar, né, da senhora de 73 anos, que ela também era assim como eu, o hábito de beliscar doce o dia inteiro, né? Eu tinha um momento específico do doce à tarde, mas essa senhora, ela tinha a tarde inteira, né? Então, hora ela tava comendo bala, hora ela pegava um pedaço de goiabada, hora ela abria um leite condensado, cada hora ela tava comendo uma coisa. E ouvir ela falar hoje que ela estava aí com a família durante esse tempo de festa de finais de ano, de início de ano, e ela não ter mais aquele desejo pelo doce, de ela ver o doce e o doce não fazer mais diferença na vida dela. Ah, Vanessa, acho que eu comi um pedacinho disso, aquilo, mas não ter mais aquele hábito de comer todos os dias. Isso é uma coisa extraordinária. E por que essa senhora, aos 73 anos, ela conseguiu mudar isso? Por que ela conseguiu mudar esse hábito? Por que ela está aí alcançando os menos 10 quilos? Porque, ela mudou o gatilho. A gente passou a entender isso e ela virou a chave. Ela mudou o gatilho. Então, ela entendeu, assim como eu, e aí ela passou a viver realmente por escolhas e não mais por compulsão, e não mais a compulsão te mover, mas é você chegar diante de um alimento e você ter realmente esse poder de escolha do que eu quero, do que eu posso. É você saber que você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas lhe convêm. Tá? É sobre isso que vocês precisam entender, porque os efeitos colaterais, né? Se tem um grande efeito colateral da dieta restritiva, é o efeito sanfona. As pessoas, elas vivem buscando dietas restritivas, mas o grande efeito colateral é o efeito sanfona. Então, todo mundo que eu já conheci até hoje, que fez por muito tempo dieta restritiva, passado um tempo, voltou a engordar. E não só a engordar como estava, mas às vezes até mais, porque não é sobre restrição, tá? Vocês entendam isso. E tá bom, Vanessa, então pra finalizar, como que eu vou melhorar os meus hábitos? O primeiro passo aí é você mudar a identidade, você entender a origem,
Você entender qual é a identidade que você tá carregando, tá? Você entender qual é esse pensamento que você tá tendo, qual é esse gatilho que a todo tempo é acionado todos os dias para você realizar esse hábito. Entenda os benefícios, entenda aí os benefícios para sua identidade. Então, o que você tá buscando? O que você está buscando para sua vida? É uma vida saudável? É uma qualidade de vida? É você estar bem com você mesmo? É você estar bem com o seu corpo? Você está buscando aí saúde, né? Então você precisa entender os benefícios que este hábito, por exemplo, de quem não gosta, né, de fazer aí a caminhada, que isso vai lhe trazer, né? E aí chega, né, minha gente? Chega de achar que emagrecer é época do ano. Chega de achar que você tem que emagrecer pro Natal, que você tem que emagrecer pro Ano Novo, que você tem que emagrecer pro Carnaval. Chega de achar isso. Para você alcançar o seu emagrecimento definitivo, você precisa criar novos hábitos. Novos hábitos. Os hábitos, eles têm muito poder na nossa vida, porque todas as manhãs, e foi fácil é fácil, Vanessa, de instalar um hábito? Não, porque você precisa ter constância, você precisa realizar aquilo ali durante 2 meses aí, no mínimo, para você criar este hábito. Então, hoje, já é um hábito de eu, por exemplo, da forma com que a minha rotina, né, matinal, já é um hábito, hábitos alimentares, já é hábito meu, de eu comer carboidratos bons, de eu fazer comidas, comidas que tenham carboidratos bons, que eu como proteína, que eu como verdura, legumes, eu não tenho problema nenhum, já é um hábito meu, já não, como eu mudei, eu tratei essa causa, eu mudei esse gatilho do doce. Se eu for comer doce hoje, que eu como, Vanessa, você come doce? Como, mas eu como por escolha minha, quando eu quero, eu escolho o doce que eu quero agora, gente, porque você não começa a aceitar não mais qualquer coisa, o açúcar, ele começa a ficar muito melado na sua boca, enfim. Vanessa, quero ter o hábito de tomar café sem açúcar. Vou contar aqui rapidinho para finalizar como que foi esse processo na minha vida. O hábito de tomar o café sem açúcar, eu falava pra mim mesma, a minha meta agora é tomar café sem açúcar. Por quê? Eu tirei o açúcar refinado e coloquei o demerara. Então eu usava o demerara pro açúcar e para algumas receitas eu usava o açúcar de coco. Eu não gostava do açúcar mascavo, o açúcar mascavo me deixava muito meu café amargo, enfim. Quando eu comecei a tomar o açúcar demerara, eu tomava umas 2 colheres. Aí eu, nossa, acho que tá muito, né? Aí eu passei a reduzir. Então eu adoçava o meu café, né? Ainda com açúcar. E aí eu falava todo o tempo, a minha meta é tomar café sem açúcar. As meninas chegavam às vezes lá na clínica, eu falava, um dia eu chego assim, a gente ia tomar café juntas, né? Com a cliente. Um dia eu chego lá. Só que o que a Vanessa estava fazendo para realmente chegar lá? Nada. Porque simplesmente era só tirar o raio do açúcar do café. E aí, isso que veio na minha mente foi o ano passado. Ainda não tem 1 ano que eu tomo um café sem açúcar, tá? E aí teve um determinado dia, uma quarta-feira, por isso que hoje é sexta-feira, o dia de começar é hoje e agora. O amanhã não existe ainda, é hoje e agora. Era uma quarta-feira, eu falei, eu vou tomar agora, a partir de hoje, café sem açúcar. E aí estava próximo do cafezinho da tarde. Aí pega eu um pouquinho do café, e aí o que eu fiz? Eu conversei primeiro com a minha mente. Eu peguei aquele café e eu falei, nossa, eu vou tomar o café como eu nunca tomei, eu vou sentir o gosto do café como eu nunca senti, porque o açúcar, ele estava estragando o meu café. Aí eu cheirei o café e aí eu tomei o primeiro gole. No primeiro gole o negócio fazia, que negócio. Eu, não, mas tá tudo bem, vou tomar. Esse foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Gente, pro 4º, pro 5º dia, você começa já o seu paladar, as suas papilas gustativas que você tem aí, elas já começam a se acostumar. Então tudo é hábito na sua vida. Eu não poderia parar. E eu fui até o final. E aí o que acontece? Pra você que tá buscando aí tomar café sem açúcar, você se prepare, porque você não vai aceitar qualquer cafezinho não, você vai começar a ficar enjoada. Eu comecei a ficar, nossa, qual a marca desse café, mãe? Porque esse café aqui não é igual do meu não. Você começa
a ver quais são porque você começa a realmente sentir o verdadeiro sabor do café. Então entenda que tudo é hábito na sua vida. E para você formar novos hábitos na sua vida, você precisa tratar a origem, você precisa tratar lá o gatilho. Não dá mais para você ficar só tratando o comportamento, tá bom? Esse foi mais um episódio do nosso programa 10 em 9. Continue ligadinha nos próximos episódios. Eu vou abrir agora, vou ler as perguntas, tá, gente? Vou ler as dúvidas, vocês estão por aí? Manda pergunta, manda dúvida. Onde tem a receita? Ô, Patrícia, aqui no meu Instagram, você tá aí no Instagram. Deixa eu finalizar aqui, gente, já YouTube. Aqui no meu Instagram e no meu Facebook também tem a receita. Tem a receita do brownie, tem a receita do bolo de banana. O que acontece? Toda sexta... Hoje é dia. Toda sexta-feira é dia de receita. Eu sempre compartilho com vocês receitas que eu faço, receitas... Gente, eu gosto de coisa prática, coisa fácil. Eu gosto bastante. Depois dá uma olhadinha, tá, Patrícia? Se você não achar, me chama no direct que eu te passo. Sobre o doce, é bem assim... agora que tem que tratar esse gatilho, olha aí. Eu já sofri muito com isso, de família não acreditar que eu conseguiria. Porque às vezes, Patrícia, em algum momento, eu sei o que é isso, que eu também já passei por isso. Em algum momento a gente começou a fazer, a gente começou a realizar, só que eles não começaram a ver resultados. As pessoas à sua volta, elas querem ver resultados. Ela quer ver você emagrecendo, ela quer ver você entrando na roupa, ela quer ver a sua conta bancária cheia. As pessoas à sua volta, elas querem ver resultados. Só que lembre-se que quando você planta uma semente, ela não dá da noite pro dia. Você precisa de um tempo para essa semente crescer e você colher bons frutos, tá? Quem manda em mim sou eu, isso é muito bom. Faz 5 anos que tomo café sem açúcar. Se colocar açúcar, fica horrível. Fica horrível, gente, café com açúcar agora. Se você tem esse hábito de tomar o café com açúcar, se você gosta de um café e você tem esse hábito... Começa a mudar, né? Sempre falo sobre substituições. Começa aí, Vanessa, o que é melhor? O que é melhor? Vamos falar do café que a Nina falou. Se tiver alguma dúvida, manda aí, que esse momento é agora, que daqui 3 minutos eu vou encerrar. O que é melhor, Vanessa? Eu já tirar o café sem açúcar ou eu substituir? Isso é você que vai falar, não é regra, gente. Nós não somos iguais. Diante de Deus, Ele nos vê cada um da sua forma, do seu jeito. Por isso que cada um tem o seu dom e o seu talento. Então, a Vanessa, na época, achou melhor substituir por Demerara. Mas aí eu fiquei durante o quê? Quase 1 ano e meio fazendo isso. Então, se você tomou a decisão de que realmente vou tomar café sem açúcar, chega disso, tomou a decisão... Faça e continue. Constância. Você precisa entender que esse hábito precisa de constância. Você precisa fazer ele todos os dias. Você fez a caminhada 15 minutos ontem? Você vai fazer hoje 15 minutos. Por isso que eu falei que são todos os dias. Faz 6 dias e descansa só 1, tá? Escolhe aí, você que tá buscando o seu emagrecimento, escolhe um dia da semana para ser o seu dia de descanso e faça 6 dias. Ai, Patrícia, seja bem-vinda, que gostoso, primeira vez que você tá me ouvindo. Então vamos lá, Patrícia, aqui no Instagram, depois que eu desligar, tem algumas outras aulas. Na verdade, nós estamos aí num programa, o programa que eu comecei segunda-feira, o programa 10 em 9. O que é o programa 10 em 9? 10 quilos em 9 semanas. Eu trago estratégias aí para você começar a colocar em prática e você alcançar o seu 10 em 9. Eliminar 10 quilos de forma definitiva, tá? Eu trabalho com emagrecimento definitivo. Eu não falo sobre dieta, não falo sobre restrição, porque eu não acredito nisso. Eu vivi isso e eu sempre vivi o efeito sanfona, tá? Então, vamos lá. Então, você pode
começar assistindo, né? De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, nós temos nosso encontro marcado, né? Hoje é sexta-feira, final de semana é a semana de descanso? Não, gente, é que de sábado eu tô cedo já na clínica, que eu tenho a clínica de estética, e de domingo é o dia do desfrute, é o dia da família. Então, de segunda a sexta, nós temos aqui um encontro marcado às 7h30 da manhã. Você pega toda essa informação, todo esse conteúdo que eu te passei. Eu te aconselho você trazer um caderninho, papel e caneta e você anotar tudo, porque realmente é muita coisa. E é uma coisa que eu venho desconstruindo dentro de vocês. Durante muito tempo vocês aprenderam isso, então vocês precisam anotar, tá, Patrícia? Comece assistindo, tá já, eu acho, aqui no meu Instagram. Eu tenho Instagram, eu tenho YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube, Vanessa Patac, YouTube, Instagram e Facebook. E aí você pode assistir os vídeos, tem os videozinhos curtinhos, videozinhos com muita dica, tem as receitinhas. Dá uma passada, tá, Patrícia? Dá uma passada no meu Instagram, no meu YouTube, que aí você assiste. Depois você deixa seu comentário lá que eu vou interagir com você lá, tá bom? Nina, vai lá, boa caminhada. Nós estamos então finalizando. Patrícia, não tive sobrepeso, mas eu já, nas minhas mentorias, eu já tive mulheres com sobrepeso, sim. E neste programa aí que eu ajudo, em 2 meses, né, aí 9 semanas, eliminar 10 quilos é super possível, porque as meninas, elas alcançam isso com estratégias muito, muito simples que eu ensino aqui, tá? Fique ligadinha, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui com a gente, tá bom? Faça um excepcional dia. Lembrem-se que todos os dias eles são bons. Todos os dias eles são bons. Todos os dias eles são maravilhosos. Só depende de mim, só depende de você fazer o dia excelente. Lembre-se que quando a gente acorda, a gente se comunica com a gente mesma. Então, o que você tem comunicado com você, comece a mudar os seus hábitos. Vou deixar uma tarefinha aqui pra você. Faça a lista de hábitos que você tem hoje. Então, eu tinha uma lista assim, gente. Sedentária, acordar tarde, os hábitos ruins que eu tinha, né? Não guardava dinheiro, coloquei todos os hábitos ruins. E do outro lado, eu comecei a colocar os hábitos que eu gostaria de ter. Não adianta você querer começar tudo, tá? Escolha daquela lista que você montou. Se você montou 7 hábitos, escolha as 3 para você começar a fazer, tá bom? Vejo vocês então na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Venha com o seu cafezinho, com o seu copo de água, com o seu caderno. E se você quiser, traga uma amiga também. Lembre-se, quando a gente tá nesse grupo, né, de mulheres, um grupo de propósito, um grupo de unidade, nós juntas, nós somos muito, muito mais fortes, tá bom? Maravilhosa!